Bom, boa noite, gente. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Nossa aula será sobre processos licitatórios. Processos licitatórios, o que significa isso? Isso é algo que vocês vão estar, como engenheiros, bem alinhados a essa situação. Ou seja, vocês como engenheiros, principalmente se forem trabalhar em grandes empreiteiras ou grandes companhias de eletricidade, por exemplo, vocês vão estar bem em acordo com essa situação. Os processos de licitação, quando que eles ocorrem? Você sabe em que momento que eu lanço um processo de licitação para alguma obra? Em quais obras que eu lanço um processo de licitação, por exemplo? Que tipo de obra que a gente poderia dar um exemplo? A gente poderia citar as obras de infraestrutura, certo? Então, o que são obras de infraestrutura? São obras fundamentais para a estrutura de uma região, de um país. Por exemplo, construir a sua casa pessoal não é uma obra de infraestrutura, não é uma obra que vai impactar diretamente as pessoas, ou seja, a população, a sociedade civil em si. Mas você vai construir ou reformar uma rodovia, isso é uma obra de infraestrutura, ou seja, é uma obra que vai beneficiar a população de um modo bem mais amplo, porque todo mundo, como diz a Constituição, tem o direito de ir e vir. Menos agora na pandemia, né? Que agora nosso direito está meio que cortado de ir e vir. Mas todo mundo tem esse direito, né? De pegar, por exemplo, seu carro, sua moto, seu veículo e sair pela rodovia fora e cortar esse Brasil se quiser. Então, é uma obra de infraestrutura que necessita de um investimento muito alto. Geralmente, obras de infraestrutura requerem um investimento muito, muito, muito alto. Então, para ser escolhida a melhor empresa, digamos assim, precisamos ter um processo que seja fidedigno, que seja lícito e que informe tudo o que será feito, quanto que será gasto e como será desenvolvido aquele trabalho. Cara, a gente já ouviu falar, todo mundo ouve falar, ninguém sabe se essa situação é verdade, se não é, se é só especulação. Os muitos casos de corrupção nesses processos licitatórios. E realmente isso há, porque o ser humano é corrupto, não necessariamente, obrigatoriamente o ser humano é corrupto, ele é um ser que pode se corromper. Quando a pessoa vê muito dinheiro, isso acaba sendo mais fácil, né, da pessoa se corromper. Então, quando a gente fala de um projeto, de uma obra de infraestrutura, a gente tem que levar todas as considerações, principalmente as considerações a respeito, além da parte técnica, a parte de legislação e a parte ética, com certeza. Ou seja, agir de forma ética nos processos de licitação. Isso nem sempre, além da parte da empresa, da terceirizada, tem a parte do governo. Ou seja, então, só tem como trabalhar de forma ética se todas as partes estarem de acordo e em conformidade e falarem, digamos assim, a mesma língua nessa situação. E para isso, gente, não é algo que é falado de boca a boca. Um processo de licitação, ele tem uma legislação específica, assim como praticamente tudo que envolve procedimentos, processos, obras, tudo vai ter uma legislação específica. Ou seja, a legislação é o que rege um país, ou seja, são os direitos constitucionais que vão estar descritos nela. E aí, agora eu vou compartilhar a tela e vou apresentar para vocês a Lei 8.666 de 93. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim? Sim, professor. Aqui tá aparecendo.
Beleza, então. Então, em 1993, foi lançada a Lei 8.666, no dia 21 de junho. E ela regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos de administração pública e da outras providências. Sempre, gente, vai ter o que fala a lei. Esse parágrafozinho aqui inicial, ele vai falar assim, a lei regulamenta tal exercício, tal função. Então, ela sempre vai dar o que ela está regulamentando e quais providências que ela está dando. Aí, numa legislação, vai ter o que o presidente da República fala, porque o presidente da República, ele é o responsável, como braço do Poder Executivo, responsável pelo Poder Executivo, ele vai sancionar as leis que o Poder Legislativo vai lançar. Então, nessa época, foi o presidente da República sancionou essa lei que fala sobre o processo de licitação. O artigo 1º, ou seja, dos princípios dos processos de licitação. Vamos avaliar o seguinte. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, a obras, serviços, inclusive de publicidade, propaganda, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, gente, o que significa isso? Essa lei foi moldada para regulamentar como que deve ser, de que forma que pode ser transparente um processo de licitação. Tudo que é colocado no papel, é regulamentado, tem essa lei específica, busca ter uma transparência no que diz respeito às ações tomadas. Então, essa lei é uma forma de ter transparência sobre os processos. E percebam que o âmbito, ele é muito longo, ou seja, você tem um âmbito que é relacionado aos poderes executivos, do Distrito Federal, dos estados, do município. Então, gente, existem licitações a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Então, depende de que tipo de obra que eu tenho. Durante a Copa do Mundo, não sei se vocês lembram, não faz tanto tempo assim, foi muito criticado algumas atuações do governo pelo seguinte: foi investido muito dinheiro em estádios e deixaram algumas obras de infraestrutura de lado, porque o estádio era obrigatório para ter a Copa do Mundo. Mas, por exemplo, um aeroporto, rodovias melhores estruturadas, eram coisas que, além da Copa do Mundo, ia beneficiar a população em geral, ia beneficiar a população que estaria usufruindo desse bem a longo prazo. Então, um estádio ninguém usufrui, né, a longo prazo. Ou seja, se o governo colocar dinheiro lá, ele vai acabar tendo que entregar para o poder privado esse estádio, porque ele não vai dar conta de manter. Então, nós vivemos uma fase, nos últimos anos no Brasil, que foram criados muitos processos de licitação, porque a quantidade de obras que teve no Brasil, que foi necessário ter, por questões de alguns eventos também, foram muito grandes. Então, nesse sentido, muitas empreiteiras acabaram tendo um sucesso financeiro. Então, como na engenharia, tem um ramo de trabalho. Por quê? Se um país cresce e desenvolve a infraestrutura, a tendência é que a mão de obra técnica precise ser chamada para suprir essa demanda. Então, se vocês provavelmente pesquisarem a respeito de anos anteriores, talvez a contratação de engenheiros civis e engenheiros eletricistas foi muito grande durante esse período, pela essa questão de necessidade no momento. Beleza, a gente deu um exemplo prático, mas a licitação acontece aqui em Jaru, acontece em Ouro Preto, acontece em qualquer lugar. Então,
qualquer lugar que necessite de uma obra vai ter um processo de licitação. Pode ser uma creche, pode ser uma moradia social, pode ser um projeto, por exemplo, de implantação de energia solar. Então, tudo isso, se o governo lançar um projeto de lei falando para incentivar a criação dessas obras, então vai ter uma licitação para selecionar quem que vai comandar essas obras, qual empresa que vai utilizar da sua mão de obra e da sua qualidade tecnológica para executar a obra. Então, vamos prosseguindo aqui. Alguém pode ler para mim esse parágrafo que está grifado aqui? Parágrafo único. Eu leio, professor. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Muito bem, gente. Eu já falei sobre contrato há um bom tempo, né? Contrato, gente, é o que baseia a nossa vida como engenheiro e como profissional. Se você vai fazer algo, tem que estar registrado em contrato. E o que consta, ou seja, o que essa lei considera como sendo um contrato? Qualquer ajuste entre órgãos ou entidades de administração pública ou particulares. Ou seja, qualquer acordo que você faça é um contrato. Ele pode ser um contrato verbal ou escrito, mas geralmente, a gente quando fala de projetos, o contrato deve ser escrito. O contrato verbal praticamente não tem validade alguma. Em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo. Quando eu gero um contrato, gente, por isso a importância de ter e estipular um contrato. O contrato, ele forma vínculos. Se você assina um contrato, você tem um vínculo com aquela instituição de fazer a obra naquele período de 2 anos, por exemplo, e no valor estipulado X que você determinou. Então, você assume uma obrigação. Então, você gera um vínculo e estipula obrigações recíprocas, ou seja, tanto a administração pública ou um contrato ou privada, se for no caso não for uma obra pública, como a empresa contratada, elas têm níveis de obrigação. Então, são obrigações que são estimadas em contrato. E qualquer quebra nas obrigações pode resultar em uma quebra de contrato. E aí isso vai para a instância do direito, que já não entra tanto na nossa parte, que é apenas entender como basicamente a lei rege-se a lei e como se aplica na prática. Alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário até agora? Então vamos lá. O artigo 3º. A licitação ela vai se destinar a garantir a observância a um princípio constitucional da isonomia. O que é a isonomia, gente? Vamos supor, a licitação ela tem como base o seguinte, ela tem como base o princípio de que mais barato, ou seja, mais justo é o que eu quero, entendeu? Então, nas licitações ocorre isso. A escolha é pelo menor preço. Claro, é óbvio que isso tem certas variáveis. Como a gente já discutiu em outras aulas, até o Max deu uma opinião dele, falando que nem sempre o menor preço é a melhor oferta, né? Muitas vezes até não é. Então, o processo de licitação, ele tem que avaliar isso seguinte, a melhor oferta, na verdade, não o menor preço. Porque depende de várias circunstâncias, do que vai ser realizado, de como vai ser feito, em quanto tempo. Então, cabe ao órgão governamental estipular a melhor oferta e da melhor forma que pode ser realizado aquela obra que está sendo solicitada naquele momento.
supor que a gente que a gente abriu um processo de licitação lá, e aconteceu o seguinte, a empresa do Juan colocou um valor estipulado de 2 milhões para a construção de uma obra, por exemplo, de uma escola. Aí a empresa do Israel, por exemplo, foi lá e colocou também 2 milhões. E aí, quem que a gente escolhe? Então, vamos avaliar pelo seguinte. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos no Brasil, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e tecnologia, e produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reservas de cargos previstas em lei para a pessoa com deficiência ou para reabilitado de previdência social. Então, gente, existem certas normas que definem que, como critério de desempate, eu tenho que privilegiar empresas brasileiras, por exemplo. Ou seja, se a empresa, por exemplo, do exemplo que eu citei, do Juan, for brasileira e a do Israel, que foi o mesmo preço, com condições similares, for estrangeira, então a prioridade seria pela empresa do Juan para fazer a obra. Então, estabelece-se alguns critérios. Esses critérios são bons, são ruins? Não sei. Talvez sejam bons, talvez sejam ruins. Mas o que vale, gente, é o que está na lei. A lei é o seguinte. Mas só vai valer no caso se na igualdade de valores, ou, por exemplo, se a empresa do Israel fazer mais barata, eu posso optar por uma empresa estrangeira que vai fazer mais barato? Ou só porque está na lei tem que seguir ali, mesmo tendo uma perca de valores? Então, ele fala em igualdade de condições, entendeu? Então, não só de valores, porque a gente sabe que valores não representam tudo que é uma obra. E, às vezes, algumas condições são estipuladas diferentes da outra. Então, ele fala em igualdade de condições, entendeu? Ou seja, por exemplo, a sua empresa fazer o mesmo valor que a do Israel e colocando as mesmas coisas. Vamos supor, você vai fazer isso, 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 e a empresa do Israel, por exemplo, fazer isso, isso e isso. Então, nessas condições específicas, aí eu optaria por uma empresa nacional por questão de soberania, gente. Esse é um ponto muito discutido e é uma questão até bem politizada. Soberania de um país é valorizar as coisas que tem dentro do país. Isso depende muito do ponto de vista. Por exemplo, eu acho que pode ser valorizado as coisas dentro do país, mas também pode pegar coisas da área externa, do estrangeiro, e adaptar algumas coisas e conseguir melhorar a qualidade baseado no que vem de fora. Então, muitos governos têm essa pauta populista, essa pauta de soberania. Mas isso, eu não sei até que ponto que é válido essa questão de soberania. É claro que você vai estar no país, você vai ter que cumprir com os regimentos do país, e querendo ou não, você vai ter que gostar do país que você mora, né? É que, tipo assim, ou é gostar, ou você enfia a goela abaixo, digamos assim. Mas são algumas questões que são muito politizadas. Então, até por isso mesmo, que eles dão preferência para o capital brasileiro. Não sei se vocês já repararam, quando surgem muitas conversas sobre privatizações, sempre vem alguém que fala que está vendendo a riqueza do Brasil para os países de fora. Vocês já devem ter visto muito isso, né? Está vendendo as riquezas para fora. Mas não é bem assim que acontece, não. É muito questão de mercado, questão comercial. Então, gente, tem muita coisa envolvida nisso.
Então, licitação você vai estudar a vida inteira como profissional, se você estiver nessa área. Você sempre vai aprender algo novo a respeito de licitações. Se você for para cargo mesmo público, aí mesmo que você vai trabalhar com essa parte de licitações, porque qualquer coisa que você vai fazer no âmbito público, você vai ter uma licitação específica. Você tem que ter. Você tem que ser transparente. Uma empresa privada, ela não necessita ser transparente. Ela pode tomar suas ações, e ela não precisa falar nada para ninguém, ela não precisa demonstrar o que ela está fazendo com o dinheiro dela, porque o dinheiro dela é próprio dela, e ela conseguiu, digamos assim, com o suor dela, ou seja, com o trabalho dela. Já a instituição pública, ela vai necessitar declarar contas, porque é o dinheiro da população que ela está usufruindo. Só que não é só as empresas nacionais, por exemplo. Empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia dentro do país. Por exemplo, às vezes é uma empresa estrangeira, mas se ela investe em pesquisas de melhorias, por exemplo, na construção civil ou na parte de supercondutores na área de eletrônica, então, essa empresa, por prestar serviços dentro da área de tecnologia, dentro do país, então ela pode ter essa preferência também. É claro que ela vem depois das empresas, digamos assim, nacionais, em igualdade de condições. Aí, no final, também tem o desempate em igualdade de condições para empresas que tenham reserva de vagas para PCD. É por isso que tem muita empresa que coloca cargo PCD, gente, porque você tem, na legislação, alguns benefícios de colocar esse tipo de pessoa no seu ambiente de trabalho. É claro que todo mundo tem direito à vaga, e isso é muito importante. Eu acho que é um processo muito válido, porque você tá abrindo para pessoas que muitas vezes são subjugadas terem essa oportunidade. Então, isso é bem válido. Alguém pode ler o parágrafo 3º para nós? Tá achado? Posso ler aqui, professor. A licitação não será sigilosa, sendo públicos os... Peraí, chega mais perto que eu estou falando demais. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seus procedimentos, salvo quando ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Ah, sim. É isso daí. O que acontece? A licitação ela não pode, de forma alguma, ser sigilosa. Por quê? Quando algo é sigiloso, pode-se evidenciar certas fraudes, certas não conformidades, certos desvios à lei. Quando você deixa transparente um processo ou um ato de licitação, você está dizendo o que você está fazendo. Então, você está demonstrando, por A mais B, que aquilo lá que você está descrevendo é o que acontece. É óbvio que documentos podem ser adulterados. O ser humano tem essa capacidade de fraudar as coisas. Acontece, não dá para dizer que não acontece. Mas a licitação, ela tenta, no máximo possível, ser honesta. Como já diz aquele outro ditado, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, quando você é honesto, mas você não abre o jogo, isso transparece uma desonestidade. Então, por isso que a licitação, ela tem que ser pública. A não ser quanto ao conteúdo das propostas, até a abertura. Por exemplo, você está no processo inicial e você tem
5 empresas competindo. Até aquele momento, o conteúdo das propostas ele está sigiloso. Mas quando você inaugura, você abre essa licitação, ele tem que ser aberto. Ele tem que ser consultável pela população. É muito importante essa transparência quando fala em licitação. Alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário? Alguma experiência que vocês já tenham tido com licitações? Gente, se vocês pegarem para ler essa lei, é impossível a gente falar dessa lei em 1h30, em 3 horas, talvez até dentro do curso inteiro, que é uma lei muito ampla. Mas a gente vai pegar definições e conceitos básicos e fundamentais dos processos. Então, nessa seção 2, nós vamos ter as definições relacionadas aos processos de licitação. Então, gente, essa daqui influencia muito para vocês. Para os fins desta lei, considera-se. Alguém lê para mim aqui o que é uma obra, segundo essa lei? Eu, professor. Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. Então, gente, obra é toda construção. Ou seja, você colocou um piso na sua casa, é uma obra. É claro que as obras que falam nesse caput, nessa legislação, são obras relacionadas a processo, que estão envolvidas com processo de licitações, ou seja, são obras de maior complexidade. Então, mas qualquer coisa que for uma construção, uma reforma, uma fabricação, uma recuperação ou uma ampliação, é uma obra. E execução direta ou indireta é o seguinte, vamos supor, nós somos o governo, nós temos uma equipe de infraestrutura, uma equipe de engenharia. Em tal obra, com a nossa equipe, a gente consegue executar essa obra. Então, a respeito disso, ela é uma obra por execução direta, ou seja, o governo mesmo foi lá e executou a obra. Muitas das vezes, gente, já aconteceu do Exército Nacional executar algumas obras. Então, essas obras ela têm execução direta pelo governo. Mas, eu tenho outras obras que vão para processos licitatórios, onde empresas privadas ganham o direito de construir em algo que é público. Porque o governo, ele vai ter o patrimônio dele, o patrimônio nacional. Por exemplo, um aeroporto. Um aeroporto pode ser do governo, por exemplo. Aí o governo faz aquele aeroporto e ele faz uma licitação entregando a soberania e o comando daquele aeroporto para uma empresa privada. Gente, por que acontece isso? Porque o governo, ele por si só, ele não dá conta de, por melhor que seja o governo, ele não dá conta de tudo que acontece. Por exemplo, por que as rodovias estaduais e federais, no geral, são ruins? Porque, se você pesquisar lá fora do país, seja Suécia, seja Estados Unidos, vocês vão ver que a maioria das rodovias, elas estão a cargo de empresas privadas. Por quê? Porque a empresa privada, ela é exclusiva para tratar de assuntos referentes à rodovia, à estrada. O governo federal, ele tem que organizar os recursos para investir em educação, em saúde, em transporte, em economia. Então, só porque tem essa diversificação, um governo federal, ele não dá conta de todos os setores. E por isso que existem muitas vezes processos de privatizações.
por questões de uma demanda. O governo já não consegue mais arcar com aquela demanda, ele acaba privatizando algumas companhias. E isso, gente, por área de vocês aí, as privatizações, elas não são ruins não, tá? Quando você privatiza uma empresa, usualmente, você cria mais mão de obra de trabalho. Porque as empresas privadas, elas tendem a ser mais sólidas. Elas tendem a ter lucros melhores. Para vocês aí da área de... Você ia falar alguma coisa, Lola? Eu ia perguntar um negócio. Sobre, no caso, as rodovias privadas são aquelas que pagam pedágio para andar nela, né? Isso mesmo. No caso do Brasil já tem esse tipo de rodovia, né, lá para fora. Tem muita rodovia. E no estado de São Paulo mesmo, a maioria é privado. Você falou alguma coisa, William? É a famosa Odebrecht, né, que pega bastante dessas vias para cuidar. Exatamente. Uhum. Também tem a Eco Rodovias, tem algumas empresas que atuam nesse ramo. Olha, é um ramo interessante, tanto para o governo federal quanto para as empresas privadas. Por quê? Você cobrar um pedágio, ele claro, é desagradável para a pessoa que vai passar lá. Pagar todo dia, por exemplo, um valor específico. Mas, se você avaliar os benefícios, você tem guincho 24 horas. Se você precisar, por exemplo, se o seu carro estragar na rodovia federal, na rodovia privada, ou seja, com pedágio, você liga para a central de atendimento deles, eles te resgatam sem custo. O guincho, né? Não a reforma, também não, só o guincho sem custo. Então, já é um ponto válido. E, geralmente, ela é bem iluminada, ela tem muitas vantagens em relação a uma rodovia federal que não tem essas características. Então, muitas vezes, o valor que você paga de pedágio, ele compensa o ganho de conforto que você tem. É claro que, muitas das vezes, nas licitações, esse valor pode não ficar explícito. Por exemplo, você cobrar, sei lá, R$15 por eixo, é um valor muito alto de pedágio. Mas se você for em alguns estados, tem estados que cobram R$2 de pedágio. Então, se você pagar R$2 de pedágio por eixo, é um valor bem em conta. Então, o que tem que ficar claro, e isso pode ser discutido nos processos de licitação mesmo, é o valor do pedágio. E quanto que ele vai progredir ao longo do tempo. Porque o pedágio ele não é estático, ele progride ao longo do tempo, certo? Tudo aumenta, o valor do pedágio aumentaria, por exemplo. Então, é isso que aconteceria. Mas não é só nessa área que tem privatizações. Por exemplo, gente, não sei se vocês já estão acompanhando o noticiário, mas a maior empresa de energia do país, a Eletrobras, ela está no radar da privatização. Então, ela está muito próxima, já tive vários comentários a respeito da privatização da Eletrobras. Então, é um setor aí que pode gerar uma mão de obra nesse sentido. E pode, como a gente sabe, se você entregar ela para uma empresa privada sólida, reconhecida no mercado, isso pode ter algumas vantagens nessa privatização. Continuando. Um serviço, gente, é toda atividade destinada a obter utilidade de interesse para a administração, como conserto, instalação, montagem. Por exemplo, um tipo de serviço. Você pedir para alguém vir na sua casa trocar o chuveiro. Isso é uma área de serviço, ou seja, você está contratando um serviço. E, na verdade, na área de obras, de engenharia, acaba sendo um pouco dos dois, né? Você entrega um serviço e entrega um produto. Então, na verdade, na engenharia, você entrega o seu serviço, ou seja, um serviço específico, e no final você vai gerar, não necessariamente um produto que você vai comercializar,
mas você vai ter uma rodovia, você vai ter um edifício. Então, é isso que entrega as obras de engenharia. Entregam um serviço e geram um determinado produto final. Bom, aqui tem compra, alineação, mas vamos ver aqui no inciso 5º. Obras, serviços e compras de grande vulto são aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 23 dessa lei. Beleza, então a gente vai lá no artigo 23. A linha C. Ou seja, concorrência, as modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Para obras e serviços de engenharia, que é interesse de vocês. Por convite, até R$150 mil. Se você tiver uma obra até esse valor, R$150 mil, você pode, por exemplo, abrir uma licitação por convite. Convidar uma empresa, uma empreiteira, digamos assim, que vá fazer a sua obra. É claro, você vai avaliar empresas que já têm certo histórico, talvez em obras desse tipo, ou em obras com o governo, que já ganharam outras licitações, por exemplo. Beleza. Até R$150 mil é esse tipo de licitação que você faz. Entre R$150 mil e R$1 milhão, R$1,5 milhão, você tem que ter uma tomada de preços. Então, você tem que fazer o quê? Digamos assim, vários orçamentos. Você faz um orçamento inicial com uma empresa, faz com outra empresa. Acima de R$1,5 milhão, você tem que abrir um processo, uma licitação de livre concorrência. Ou seja, você coloca uma licitação, lança no mercado lá. Licitação para a construção da hidrelétrica em Machadinho do Oeste, por exemplo. Aí você vai criar uma livre concorrência. Qualquer empresa desse ramo que se interessar por esse nicho de mercado, vai lá e vai entrar na disputa pela licitação. Entendeu? Então, tá vendo a diferença? Aqui, basicamente, você escolhe entre algumas empresas. Você escolhe certas empresas porque o valor não é tão alto. Então, você faz vários orçamentos. Aqui, já, você vai escolher uma empresa que você, às vezes, nem conhecia antes, porque ela vai entrar na concorrência direta. Alguma dúvida, algum questionamento sobre isso? Não, professor, tá tranquilo. Vou voltar aqui no artigo 7º, então. Tá, o que é o seguro garantia, por exemplo? Outra definição de interesse para vocês. É o que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Ou seja, gente, tem um seguro para que a empresa cumpra o que ela falou. Que é uma garantia. Ou seja, numa licitação, eu tenho que ter a garantia tanto da parte contratada, que é a empresa privada, tanto da parte contratante, que é o governo federal ou outras esferas, municipal e estadual. Mas eu preciso dessa garantia. Então, eu tenho esse seguro que me dá essa garantia. E outra coisa que tem também, gente, são quebras são cláusulas contratuais que não deixam você quebrar o contrato.
Por exemplo, então, é um valor que você coloca no contrato para que se a empresa não cumprir com o que ela fez, quiser sair no meio do processo, ela tem que pagar um valor específico, ou seja, uma multa. Por exemplo, isso se aplica na área de engenharia, mas para quem gosta de futebol aí também, você já deve ter ouvido falar, né? Que os jogadores, quando eles vão fazer um contrato, os times colocam uma multa muito alta, que se outro time quiser pegar ele, vai ter que pagar a multa contratual. Senão, não tem como, por exemplo, o jogador sair do time. Não sei se vocês viram até, o Messi queria sair do Barcelona, só que para isso, para quebrar o contrato, tinha que pagar 700 milhões de euros. Aí fica meio difícil, né? 700 milhões de euros é um dinheirinho bom. Ô, professor, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, você faz um contrato com um cliente, e aí a obra demora, tipo, dois meses para poder vir. Nós tivemos nesses 2 meses aí um aumento de 40%. Como é que o cara faz? Eu acho que você tem que se garantir no início, por exemplo. Você pode colocar um valor intervalo, entendeu? Para você não controlar tudo em você, porque ao longo do tempo a gente sabe que as coisas aumentam de preço. Então você teria que colocar alguma cláusula falando que teriam reajustes ao longo do tempo no preço baseado em algum indicador, seja a inflação ou seja algum outro indicador, entendeu? Você teria que deixar bem... Professor. Oi. Fala, cara. Só que esse chamamento que teve esses dias foi em relação até falta de material mesmo e a própria inflação, ela superfaturou demais. Tinha um ferro que a gente usava, eu estava pagando ele, estava pagando R$34, ele foi para R$48. Então, quando você faz uma licitação, vai utilizar um material desse, um exemplo, que você vai uma licitação ali, que num ano chega a subir aí no máximo R$4, R$5, R$6, e dentro de 6 meses ela subiu R$12, R$14, é difícil você conseguir cumprir essa licitação. Exatamente. Entendeu? Então, igual o Marcos falou, eu acho que foi o Marcos que falou, ele pegou essa inflação que teve agora, esse aumento, ele pegou muita gente despreparada. Entendeu? Eu estava pagando um cimento que eu uso ali mesmo, estava pagando R$40, ele foi para 58. Então, a inflação, sério. Isso dentro de, quando começou a pandemia, a gente estava pagando 34, aí com 2, 3 meses passou para 40. E fomos segurando, agora não teve jeito, agora foi para 58. E aí, o que acontece aí, reflete lá na frente, e reflete para quem vai comprar, que é o consumidor final, né? Então, é complicado a licitação. Igual tem uns amigos nossos mesmo, do engenheiro, eles pegaram, licitaram as obras aí, estão fazendo. Mas o cara já está patinando. Porque o cimento que ele usa, ele já vai pagar 46, quando licitou, estava 30, 32. Então, a licitação, ela é no momento no momento financeiro da crise agora que está, né, devido à pandemia, é uma chance do cara afundar a empresa que ele vem segurando há anos e anos, né? Então o bote, o tombo é grande. Assim, é a vida, né? O senhor falou assim que a pessoa tem que se basear em alguma coisa. Mas, por exemplo, qual foi o índice que deu agora, que teve essas altas? O fio elétrico, o cabo de cobre, ele teve alta de 59%. A tinta teve alta de 40%. Então, no que se basearam? No que você podia se resguardar numa situação dessa? Nessa situação é bem complicado. Teria que buscar e ir bem a fundo na legislação e buscar mecanismos legais para tentar dar uma justificativa, entendeu? Que, por exemplo,
Ninguém prevê que um insumo vai aumentar 50% do dia para a noite. Isso ninguém prevê, não tem como você prever isso. Então, quando você vai fazer um contrato, gente, é uma dica muito boa. Pegar sempre ter advogados que tenham conhecimento da lei, porque é complicado mesmo. Você se quebra. Eu concordo com vocês, você se quebra numa situação dessa. Se você afirmar um valor e aumentar a sua matéria-prima, você não vai tirar esse dinheiro de lugar nenhum. Esse dinheiro sai do seu lucro. E às vezes sai até passa do seu lucro. Infelizmente, hoje, os nossos conterrâneos, vou generalizar aqui de certa forma, mas o brasileiro em si, ele é oportunista. Eu tô vendo isso aí, eu não vejo lógica, eu vejo oportunismo. Eu fiz um contrato com um cliente uma vez, um serviço aqui em Jaru, o serviço era X. Aí eu coloquei, era com todo o material meu. E eu fui, pesquisei primeiro, tal, orcei tudo, olhei uma tinta lá, tinha uma tinta específica, era uma tinta verde. Eu fui, orcei a tinta custava R$300. Só que eu não coloquei no contrato a tinta que eu ia usar. O cliente pegou essa brecha e mandou eu colocar uma tinta codificada. Aí eu falei para ele, mas você tá brincando? Ele falou, não, você não me falou qual que você quer, eu tô te falando qual que eu quero. A tinta codificada custava R$1.200 a lata. Eu precisava de usar 3 latas no serviço. Você tá entendendo o tanto que o nosso pessoal é aproveitador da situação? O cara viu uma brecha no meu contrato e usou ela para me ferrar. Acontece mesmo, gente. Isso aí acontece. Isso aí acontece. Por isso que a gente sempre fala, deixar por escrito, detalhado até o máximo. Até o óbvio, você tem que deixar descrito, porque se você não deixar o óbvio descrito, você vai gerar brecha, como você falou. Por exemplo, você gastou R$1.000 a mais por lata de tinta. Isso aí sai da onde? Sai do seu lucro, entendeu? Não vai sair de outro lugar, vai sair do seu lucro, não sua obra. E às vezes o lucro sai tanto do lucro que vira prejuízo. E aí quando você começa a fazer obra para ter prejuízo, aí ninguém vai trabalhar para ter prejuízo, né? Então, essa área é muito delicada, tá? Você vai fazer uma obra, não é só licitação, é até uma obra com uma pessoa física mesmo, gente. Uma pessoa física, ela vai te cobrar, às vezes ela te cobra mais que o governo, porque o governo às vezes não abre os olhos para tudo. A pessoa física, ela abre os olhos para tudo, ela quer saber quanto você está gastando, quanto você vai gastar, o que você vai usar, entendeu? Então, se resguardem até nesse ponto, até com pessoas físicas. Hoje a gente vai numa loja fazer um orçamento, o orçamento sai no rodapé dele, lá no cabeçalho dele. O orçamento válido por um dia. Você pensou que situação que nós chegamos? Um orçamento tem validade de um dia, cara. Pois é. A área de construção civil, eu ouvi algumas pessoas relatando no meu trabalho sobre isso mesmo. Eu não estou por dentro, porque eu não estou construindo, né? E então, eu não sei como é que está esse ramo. Mas todo mundo falando que realmente as coisas tiveram um aumento substancial e a quantidade de matéria-prima de demanda aumentou tanto que não tá suprindo. Por exemplo, falta tijolo, falta cimento. São coisas básicas que estão faltando no dia a dia. Tem uma situação, professor, que a gente está vivendo lá no trabalho, que é o seguinte, nessa época de pandemia, o governo reduziu bastante os juros de questão de financiamento. E aí tem muito dinheiro, tem dinheiro de sobra para fazer reserva para financiamento. Só que nessa fase da alta nos materiais, ninguém está querendo construir, porque os construtores estão saindo, sabe, no prejuízo. Ninguém está dando conta mais de entregar o imóvel. E aqueles processos que já estavam em andamento, tem cliente querendo desistir, porque um combinado entre eles e vendedores lá, em construtores, para pagar essa diferença por fora, porque tá sendo muito prejuízo para o construtor. E tá bem complicado, viu? Pois é, uma situação dessa é uma situação atípica, mas, olha, tem uma situação que
não que ela era prevista, mas é algo que, a partir do momento que o governo começou, eu não vou discordar de dar o auxílio emergencial, eu acho que é válido uma situação dessa, eu acho que deve ter mesmo o auxílio emergencial. Mas o tanto de dinheiro que o auxílio emergencial injetou na economia brasileira foi um absurdo. E nos meses antecessores, não teve inflação. Por quê? Porque o pessoal perdeu o emprego e ninguém estava, tipo assim, gastando dinheiro com coisas que iriam aumentar a inflação. Ninguém estava comprando carro absurdamente, construindo absurdamente. Mas agora, que nós estamos numa fase que está começando a recuperar, esse monte de dinheiro, as pessoas vão querer agora construir, vão querer comprar carro, sei lá, financiar. Então, a tendência, gente, que eu imagino, no curto prazo, é uma inflação aumentando. Isso pode ser um problema, principalmente na área de construção civil, que já está tendo esse problema aí, pode continuar por algum tempo. É uma situação bem delicada, é uma crise diferente de todas as outras, na verdade. Que ela é uma crise que a taxa de juros baixou demais. Chegou a estar em 2% de taxa de juros anuais agora. E a inflação continuou baixa até quase agora. Aí agora a gente vai começar a sentir esses efeitos substanciais da inflação, que é onde a economia vai voltar. Ou seja, a economia está se recuperando. Se vocês perceberem, já não está mais aquele marasmo de 2, 3 meses atrás. Já está em processo de recuperação da economia. Mas aí vem outro tipo de crise. A crise da inflação, que vai fazer com que pessoas percam dinheiro. Então, tem que ter cuidado nessa fase, tem que ter digamos assim, o pé no chão nesse momento. Eu acho que é o que a Cíntia falou aí mesmo, deve ter muito dinheiro injetado no mercado, e a pessoa está sem noção do que fazer com ele, porque eu não consegui ver lógica, da onde é que está vindo essa alta, por que está vindo essa alta. Eu vi uma notícia hoje, que em relação ao começo da pandemia, a quantidade de dinheiro que tem a mais, eu acho que é 35% a mais. Então, é muito dinheiro a mais que tem na economia no Brasil, hoje. Tem muito dinheiro rodando. Então, é onde que vai acontecer esses fatos aí. Acaba sendo meio que inevitável. E é tão complicado, né? É tão complexo isso daí, porque a taxa Selic, por exemplo, nunca foi tão baixa, né? Como agora. Sim. E aí, tem dinheiro, tem recurso para fazer, só que em contrapartida tem esse problemão aí. E além de estar muito caro, não tem material, e aí fica na mesma, né? Continua sem finalizar os processos, por exemplo. Complicado. Gente, vocês vão estar sempre atrelados à economia. O engenheiro vai estar sempre atrelado, na verdade, qualquer pessoa, né? Mas tipo, o engenheiro ele vai estar muito atrelado à economia. A economia, gente, ela é cíclica. O que ela é? Ela vai começar, ela aumenta, aí ela diminui. Ela vai diminuindo. O pico dela geralmente aumenta. Por que o pico dela geralmente aumenta? Porque a inflação geralmente aumenta. A inflação, ela é boa para o país. Por quê? Quando você aumenta a inflação, você injeta mais dinheiro na economia e a economia cresce. Só que a inflação demais, você começa a ter uma alta de preços e você acaba sendo uma desigualdade social muito grande e você não consegue fazer com que aquele dinheiro que esteja mais no mercado seja benefício para a sociedade. Então, a economia vai estar sempre atrelada à licitação e a projetos. Vocês sempre vão estar... Tem que estar de olho nisso, tá, gente? Nunca ninguém na faculdade me falou disso aí, mas vocês têm que estar sempre de olho no mercado financeiro. Principalmente quem que nem o Marcos aí, que trabalha com projetos, isso aí é crucial, tá? Você está de olho sempre em fazer orçamento, fazer levantamento de preço, é muito importante. Porque senão você acaba, o tiro sai pela culatra, né? Você acaba investindo em algo e aquilo que você esperava de retorno acaba virando prejuízo.
Então, sempre procurem o seguinte, eu sei que é difícil, eu, por exemplo, não teria conhecimento para fazer isso, mas busquem sempre no contrato te respaldar contra crises. Assim, eu não sei como fazer, até porque eu não fiz essa área é voltada mais para o direito. E até você sempre tem que pegar auxílio, uma ajuda de um contador ou um advogado, né, nessas situações. É muito importante, tá? Tipo, por mais que você fala assim, eu sei quanto é que custa, eu sei como é que é. Mas sempre pode ter um detalhezinho, uma brecha ali que vai te prejudicar. Bom, aqui outras definições. Execução indireta, que é o que eu falei lá, né? Que a execução indireta são terceiros que são contratados que realizam a obra. Ela pode ser empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Aqui, gente, é onde que a gente entra naquele detalhe. Empreitada por preço global. Você coloca um preço global, mas se você, por exemplo, for arcar com a mão de obra, com a matéria-prima, muito cuidado na estimativa, porque a demanda, a alta, ela pode ser muito alta, e essa matéria-prima, como a gente citou agora, pode abocanhar o seu lucro. Então, tentem usar da lei de licitação para resguardar você. Você tem que se resguardar o máximo que você pode. Professor. Alguém falou alguma coisa? Não dá para ouvir você, Wilder. E meu áudio deve estar baixo, né? Agora tá bom. Beleza. Uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, até que em relação a você estava falando questão de preço de serviço. Mesmo, por exemplo, um engenheiro novo no ramo, ele não poderia cobrar barato no serviço, até porque em relação à questão de preço de materiais para fazer um serviço de qualidade, ele não é barato, né? Tem que cobrar caro de qualquer maneira, né? De qualquer forma, ele tem que seguir um padrão de preço alto, né? Sim. E você vai ter uma equipe de trabalho, né? Você tem que estar sempre atento a isso. Você tem uma equipe de trabalho quando você é engenheiro. Mas mesmo assim, isso aí muda, porque o cara pode fazer um preço mais barato diminuindo a mão de obra dele. Sim. O valor da mão de obra. Nós estamos numa situação que você é obrigado a recusar o serviço. Por exemplo, eu estou com um serviço que ele já está em andamento. Aí precisa de fazer uma BIS. E aí a tabela que rege a SINAP, ela está atrasada, porque agora com essa demanda que deu aí, esse monte de alta inflação que deu aí, ela está congelada, ela não mudou. Aí os caras vão aditivar, mas vai aditivar num preço que você não consegue nem pagar o material, quanto mais ter lucro, entendeu? Então você é obrigado a recusar o serviço, porque as tabelas do governo, as tabelas de trabalho não acompanhou essa alta, não acompanhou essa inflação. Ô, Marcos, eu acho que tem mecanismo para você fazer o seguinte, ó. Por exemplo, vamos supor, você faz que nem a gente viu aqui, uma empreitada por preço global. Você coloca lá o preço global do seu trabalho, ou mesmo o preço unitário, ou seja, o valor, por exemplo, construir um edifício, aquela unidade vai custar tanto. Eu acho que deve ter um mecanismo legal que você coloca o seguinte, matéria-prima, por exemplo, vamos supor. Se a minha matéria-prima, durante o meu processo da obra, um processo de licitação, aumentar X%, a obra ficar embargada por algum tempo para que você tenha adequação dos valores ao valor estabelecido. Eu acho que existe forma de fazer isso. Hoje, professor, a obra pública, principalmente, ela funciona o seguinte. Eles vão lá, vem uma equipe de engenheiro, eles analisam a obra e calculam que ela custa X, vamos pôr lá, R$1 milhão. Aí, o preço dela é R$1 milhão. Aí ela vai para o pregão. Quando ela vai para o pregão, aí vem o
Isael baixa 10%. Vem o Hugo, baixa 20%. Vem o Marco, baixa 25%. Isso aí você é consciente do que você está fazendo. Você está baixando para tentar quebrar o outro e pegar a obra. Aí o que você fez? Você prostituiu o mercado, porque você sabe que você já vai estar trabalhando com uma margem de lucro miserável. Exatamente. Só que o valor dessa obra, antes, ela era R$1 milhão. Você baixou ela para poder concorrer com os terceiros. Então, como é que você vai lá brigar preço com a construtora que diz que aquela obra custava R$1 milhão? É o que a gente falou então antes, né? Que as obras de licitação, é como a gente falou, escolhe pelo menor preço. Mas o menor preço pode ser furado, né? Como a gente já falou. Pode ser furado, pode ser uma empresa que não tenha qualidade de serviço, uma empresa não reconhecida, que se prostitua, colocando uma margem de lucro muito baixa, e aí não dê conta de fazer o trabalho. É isso que ocorre, não sei aonde ocorreu, mas com certeza ocorre. Ela vai te entregar um material de terceira qualidade. E às vezes não sei também. Porque se ele cobrar mais barato, ele vai ter que tirar de alguma forma, né? Porque senão ele vai ter que tirar do bolso para pagar na obra. Exatamente. E aí você fica muito vulnerável à matéria-prima. Se a matéria-prima sobe demais, você tem esse problema. Mas teria que se estudar a questão da matéria-prima, Marcos, de você ver se tem formas legais de você colocar um teto para o aumento dos seus insumos. Eu creio que tenha como, mas eu não sei te dizer qual o mecanismo legal que você utiliza, qual lei, com que base que você tem isso. Mas eu acho que seja possível, porque, gente, é lógica, né? Se aumentar o cimento 20%, 30%, não tem como você dar conta. Você baseou sua obra baseado naquele preço atual, e você pode colocar, sei lá, uma variação de 5%, que é uma variação aceitável de uma insuma a curto prazo. Mas 30%, 40%, não tem lógica, entendeu? A curto prazo não tem lógica essa diferença. E algo complicado também, igual o Marcos comentou, que os orçamentos agora não estão tendo um tempo de validade que favorece, né, o construtor. Porque um dia, imagina, a validade de um orçamento, não dá para você decidir nada praticamente. Não dá mesmo não. E na situação da licitação, eu trabalhei um tempo com licitação, mas era na área de equipamentos hospitalares. E quando saía um edital de um pregão, a gente tinha todo aquele trabalho de buscar, né, de pesquisar produtos de qualidade, mas que tinham os preços bacanas, para a gente chegar num valor X. E daí estipulávamos um limite ali, ó, menos que isso aqui não vai porque a gente sai no prejuízo. Só que a gente tinha um tempo aí dos orçamentos, né? Dava para trabalhar de boa, saiu o resultado da licitação, a gente conseguia fazer o pedido e não saía do prejuízo. Mas o negócio está ficando complicado. A estratégia que eu estou usando agora para trabalhar, professor, é trabalhar com uma, tipo assim, eu pegava a obra com material meu, agora não pego mais. A mão de obra, você consegue enxugar ela, né? Tipo, subiu, mas você ainda consegue manter. Agora, o material, ele é foda, velho. Aí, hoje, você tem que abrir mão, você tem que passar para o cliente, você levanta a lista de material e entrega na mão dele. Fala, irmão, tá aqui, por sua conta, eu vou entrar só com o trabalho. Eu acho uma boa estratégia. Professor, mas daqui uns dias, as lojas não vão aguentar nem colocar por um dia os orçamentos. Porque hoje em dia, o meu pai, ele trabalha com material de construção. E hoje em dia, por exemplo, chega de manhã, o cimento tá um valor, aí chega à tarde, ele já subiu R$2, R$3. Então, tipo, as lojas não estão dando conta de subir o valor junto com a inflação, e daí, tipo, só vai subindo, e hoje em dia não tá dando conta de produzir, não tá dando conta de vender. Esses tempos atrás, a loja fica sem tijolo, aí, tipo, as outras pessoas se favorecem disso, aumentam o valor, e daí, tipo,
fica essa confusão toda e em todos os lugares. Não tá tendo nem matéria-prima para produzir o que eles estão precisando, entende? Sim. Então, é um setor que está sofrendo. O setor aí de construção aí para vocês, e até o setor elétrico também, os insumos elétricos também estão subindo, acredito eu. Está tudo subindo no geral. A parte elétrica e a parte civil, a parte de construção aí, está tudo subindo e vocês têm que se resguardar para não perder dinheiro. É melhor você não trabalhar do que trabalhar e perder dinheiro, com certeza. É verdade. Tem situações dos construtores lá, eles estão, os que já tinham, principalmente os processos em andamento, eles estão cobrando à parte esse valor, né, da alta aí do material para os clientes. Só que aí fica puxado para os clientes, porque às vezes eles estão ali com o dinheiro certinho, só do valor da entrada, do financiamento, tá ali chorando ainda, e ainda tem que pagar essa diferença. Tá, é fogo, viu? Eu sempre, tipo assim, eu não gosto muito de construção, por exemplo. Eu não me veria construindo a minha própria casa para morar, por exemplo. Eu não gosto de mexer com essa parte aí. Mas eu trabalhei em material de construção uma vez e eu sempre achei a melhor forma de poder trabalhar deixar a parte de matéria-prima com o cliente. É claro que às vezes o cliente não quer se estressar, comprar as coisas, mas para quem faz a obra e para quem está de frente, que vai sofrer com as variações do preço, é uma forma de defesa, é uma forma defensiva para você evitar que você perca dinheiro. A mão de obra você consegue segurar até. A mão de obra você consegue segurar o valor por um tempo da obra, mas matéria-prima você não tem o que fazer. Professor, Fala. O menino estava falando que estava de 40, o saco de cimento foi para 50 e 58, alguma coisa do tipo. Teve um aumento quase de 40%. Imagina numa obra que você gaste, digamos aí, 10 mil de material, 40% em cima. É muito dinheiro, né? Não tem condição. É 4 mil reais a mais. 4 mil reais, essa margem de lucro, muitas das vezes. A margem de lucro já é apertada, então você tem que buscar formas de defesa. E essa lei, gente, por mais que às vezes você possa achar assim, as leis são injustas. Beleza, as leis são injustas. Às vezes são mesmo. Às vezes você tem que concordar com algo na lei que você não concorda. Não é que você tem que concordar, mas você tem que aceitar, porque é o que está na lei. Mas a lei sempre vai te dar uma forma de defesa para alguma situação. E é por isso que tem os advogados. Se a lei fosse clara, os advogados não teriam tanto âmbito de trabalho, tipo assim, não teria tantos serviços. Mas as leis, elas sempre têm mecanismos diferentes, mecanismos de defesa que você pode estar empregando para você se defender de alguma coisa. Então, a lei ela tem que ser uma forma de defesa. Por isso que é bom você estudar as leis, gente. Vocês que trabalham com licitações aí, que nem você, Marcos, dá uma olhada nessa lei, vê a fundo. Uma dica boa, por exemplo, se você pesquisar no Google, é bem fácil você achar as leis. Você coloca lá, lei sobre licitação, vai aparecer. Aí você abre ela lá, aí você dá um Ctrl F e pesquisa. Você pesquisa o que você quiser. Por exemplo, eu quero saber sobre matérias-primas, sei lá, vou dar um exemplo. Aí você vai colocar matéria-prima como busca e vai encontrar lá algumas coisas sobre isso. Então, é claro que você sozinho, você não vai ter todo o entendimento de uma lei como você teria, por exemplo, se você fosse da área de direito. Eu também não tenho, eu tenho conhecimento mais superficial sobre leis. Mas o conhecimento superficial ou básico a gente tem que ter, como forma de entender aonde que a gente vai entrar. Se a gente for ser empreendedor, como muitos de vocês são aí já, a gente tem que entender aonde que a gente vai entrar. Se a gente vai entrar numa fria ou vai entrar numa coisa boa. Então, muitas vezes, uma licitação é bom, mas aqui custa que seria essa licitação. Então, muito cuidado. Às vezes o pregão está lá a um valor alto,
e começa a diminuir, e você quer aquela obra, então, tome cuidado até que ponto que você quer a obra. Porque isso pode ser prejuízo para você a longo prazo. É claro que, gente, você trabalhar, você fazer o seu nome, por exemplo, vamos supor que vocês eram uma construtora aí. Todo mundo se junta numa construtora. É claro, se vocês ganharem uma licitação e fizeram um trabalho bom, isso dá uma credibilidade muito grande. Dá uma credibilidade muito, muito grande para vocês. Vocês não vêem lá em filme, lá, por exemplo, vamos supor, aparece um filme, fala assim, obra de Steven Spielberg. A pessoa já fez o nome dela. Então, ela coloca lá, obra de Steven Spielberg, já dá uma credibilidade, porque ele é renomado como diretor de cinema. Então, vocês já querem ganhar o renome de vocês como construtores, como uma empresa. Então, é muito importante esse processo. Você queria falar alguma coisa aí? Nada, eu só ia comentar uma coisa, mas eu desisti. Eu ia comentar. Comentar aí, pô. Todo filme que a gente assiste, sempre no finalzinho tem aquele lance de versão brasileira, Herbert Richard. Tipo, fica na mente das pessoas, entende? Isso fica mesmo. Pior que fica mesmo. Entendeu? Passa uma credibilidade. Então, quando a gente fala de um processo licitatório, são muitas variáveis envolvidas. Gente, não entrem em furado. Mas como é que eu vou descobrir qual que é furado? Então, não sei, você vai ter que arrumar seu jeito de buscar formas de entender como que está o mercado e como que está o seu momento atual, para você entrar em situações favoráveis. Existe uma regra de um investidor muito famoso, que é o Warren Buffett, que ele fala que um dos princípios deles é nunca perca dinheiro. Parece óbvio, mas vamos pensar o seguinte, se você tem R$100, e aí você perde 50%, você fica com R$50, certo? Para você voltar aos R$100, você tem que ganhar 100%, você tem que dobrar o seu patrimônio. Então, quando você perde dinheiro, para você recuperar é difícil. Então, a gente tem que ter a gente tem que ter projeções, mas tem que pensar de acordo com o nosso passo, de acordo com as nossas possibilidades. E por isso que entra o conhecimento de vocês, tanto em economia, como em legislação, e também serem éticos, né? Serem éticos, porque se você não ser ético, isso pode prejudicar até você. Porque quando você não é ético, você pode se prostituir, digamos assim, por preços. Colocar um preço muito mais baixo e se prejudicar, ter um lucro baixo ou ter uma perda de valores, uma perda de dinheiro. Então, o que acontece, às vezes, com algumas empresas, quando você é mais novo, você pensa assim, nossa, essas empresas ganham muito dinheiro, né? Mas quando você para pensar, os custos envolvidos, não é fácil ter uma companhia, não. É muito difícil ter uma companhia. Os custos envolvidos são muito altos. Vamos pegar, por exemplo, aí, o Frigon, por exemplo. Que tem muita gente que trabalha no Frigon. Realmente, eles ganham dinheiro, mas os custos atrelados à produção são muito altos. Se você não tiver um planejamento adequado, você vai levar prejuízo. Então, só de pensar mais ou menos de quanto que deve ser a folha de pagamento mensal do Frigon, com todos aqueles funcionários lá. São milhões de reais. Alguns milhões de reais. E fora as outras coisas, né? Infraestrutura, muita coisa. É um custo muito alto. Então, não é fácil o seu próprio negócio. Você tem que ser uma pessoa visionária, na verdade. Você tem que ser uma pessoa empreendedora. E, como eu falei, buscar nunca perder dinheiro e entender um pouco de tudo.
O empreendedor, gente, é o cara que entende um pouco de tudo. Ele entende um pouco de lei, ele entende um pouco de, sei lá, que a gente fala hoje, de licitação, ele entende um pouco sobre formação de preço, ele entende um pouco sobre... entende um pouco, não, geralmente entende muito sobre, por exemplo, a área técnica. Então, vocês não podem ficar só na área técnica. Por isso que essa matéria é boa, gente. Essa matéria na sexta-feira para encerrar a semana é uma matéria boa, que vocês estão... A gente conversa, discute sobre coisas do dia a dia, coisas que vocês vão viver daqui a 2 anos e vivem hoje, por exemplo. Quem já trabalha já vive hoje, muita situação. E vocês vão sempre viver mais e mais situações a respeito disso. E a ética profissional, ela vai estar sempre atrelada. Se você não agir de forma ética, você pode prejudicar outras pessoas, mas prejudica você mesmo. Então, a ética profissional, professor, eu acho o seguinte, o cara que ele fica se prostituindo no mercado, ele vai ser conhecido no mercado como um prostituto. Vai. O cara nunca vai olhar ele como um profissional de linha. Exatamente, não vai mesmo. Não vai olhar. Porque se depois no futuro ele queira aumentar os seus valores, por exemplo, vai ser difícil para ele também. Entendeu? Vai ser difícil. Por que você cobrou 100 há 1 ano atrás, agora você quer cobrar 300? Entendeu? Tá complicado. Quando você tem uma expectativa, um projeto, gente, sempre façam projetos, tá? A vida é feita de projetos. Não necessariamente seja um projeto que você tem que descrever tudo. Mas faça um projeto mesmo interno, às vezes, uma reflexão. Bom, o que eu vou fazer daqui a 1 ano? O que eu vou estar fazendo? De que forma que eu vou trabalhar? De que forma que eu vou conseguir meus clientes? Se você for um empreendedor, um empreiteiro, digamos assim. Eu sei que vocês querem ser todos ricos aí, empreiteiros, montar na Valdebrecht. Então, a gente tem que ter um objetivo, uma meta aí. E a gente consegue... Quando nós temos um projeto, algo alinhado, é quando a gente consegue ter um desenvolvimento. A gente tem que pensar o seguinte, o que muita gente chama de sorte, na verdade é só aleatoriedade. Ou seja, é o destino, digamos assim, decidindo de forma aleatória. Se você deixar ser pego para essa aleatoriedade, você nunca vai evoluir. Então, você tem que ter projetos para acabar com essa aleatoriedade. Por exemplo, que é mais aleatório do que aumentar os preços da matéria-prima de construção civil do que agora, é uma aleatoriedade muito grande. É uma coisa que não tem como você prever. Entendeu? Então, por isso que você tem que pensar muito sobre tudo. E ainda assim, ainda dá erro, dá problema. Mas é a única forma que a gente tem de se adequar e de melhorar é projetando, pensando e agindo conforme a gente pensou. Alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário para nós finalizarmos? Então, gente, eu estou meio cansado também. Eu acho muito bacana essa participação que vocês têm na aula. E eu acho legal também que a gente consegue discutir assuntos atuais. A gente dá a teoria, dá a legislação, aborda sobre ela e discute sobre assuntos do dia a dia. Vocês estão vivendo, que eu estou vivendo, entendeu? Então, eu acho muito legal essa aula. Eu gosto muito de dar essa aula por causa disso. Que a gente tem esse bate-papo. Se eu fosse vir aqui dar cálculo, seria bem diferente, por exemplo, a toada da aula. Então, eu acho muito legal vir dessa aula sexta-noite. E ela eu ia estar com raiva da sua cara agora, se você estivesse dando aula de cálculo. Estaria não, você estaria feliz, se divertindo também. Não sei não, hein, professor? Se eu tivesse noção do apuro que nós estamos passando com cálculo, geometria, você não ria não, tá? Porque tá feia a coisa. Eu sei porque eu passei também, né? Mas... Geometria AD. Eu passei. Física e AD, misericórdia.
eu passei esse apuro com física na faculdade. A aula por hoje já terminou, professor? Tô curtindo minha lua de mel aqui. Eita. Ah, verdade, né? Você casou, né, Flávio? Não, hoje foi casamento, é lua de mel que eu tô aqui, professor. Parabéns. Parabéns, Flávio. Obrigado. Aí. Enchi a casa de bacuri. Eu dou valor em casa, dois tá na aula, gente, ó. Aí eu dou valor mesmo. A conta aí da matemática aí. Mas então tá, gente. Muito obrigado, bom descanso, boa semana, bons estudos, bom trabalho, tudo de bom, tá? A gente se vê em breve. Agora já pode beber uma, professor? Obrigada, professor. Já pode beber uma agora? Beber uma? É. Opa. Agora pode. Vamos lá, então. Agora, pessoal. Tchau, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Já A tá chamada é só no bebendo. chat,